Olá e bem-vindos aos Sabores do Tempo, o podcast que desvenda a história da humanidade através daquilo que comemos. Esse é um projeto de extensão do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto. Eu sou o Matheus, professor de História e Sociologia e coordenador do projeto, e estou na companhia das alunas Lara e Emily, do curso Técnico em Alimentos. Oi, eu sou a Lara. Oi, eu sou a Emily, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos momentos mais famosos da história da humanidade, a Revolução Agrícola. Exato. No último episódio, nós discutimos por que a história da alimentação é tão importante. Hoje, vamos voltar no tempo para antes dos supermercados e dos restaurantes, para entender como os nossos antepassados comiam e como a invenção da agricultura mudou ou complicou a nossa vida. E atenção, porque no final do episódio vamos descobrir que essa história não é tão simples quanto a gente costuma achar, especialmente quando olhamos para a Amazônia. Preparadas? Então vamos lá! Quando a gente pensa nos primeiros humanos, lá do Paleolítico, qual a primeira imagem que vem na cabeça de vocês? Geralmente é aquela, né, de um bando de homens com lanças de pedra correndo atrás de um mamute, né? Aquela cena de filme bem épica do homem caçador. Pois é, essa imagem rolou por muito tempo e dá para entender que a caça organizada, como a de animais gigantes, foi o que fez a gente evoluir socialmente e até ficar mais inteligente. Mas faz um tempo que os historiadores e antropólogos estão questionando isso. Exatamente, Lara. E por quê? Porque essa visão ela é incompleta, ela coloca o homem muito no centro. Estudos mais recentes mostram que coletar vegetais, raízes, frutas e sementes era super importante e dava boa parte da energia que eles precisavam. E quem fazia isso eram as mulheres. Faz todo sentido. E os nossos antepassados mais antigos, os primeiros hominídeos, hoje são chamados mais de onívoros oportunistas do que de grandes caçadores. Acho que esse termo resume bem. Onívoros oportunistas. Gostei desse termo. Quer dizer que eles comiam o que aparecia, frutas, grãos selvagens, insetos ou os animais de pequeno porte, e muitas vezes roubavam a carniça, o que sobrava do almoço de predadores maiores, tipo os grandes felinos. Perfeito. Isso me faz lembrar do meu professor de pré-história, o saudoso Saul Milder. Ele dizia que os primeiros hominídeos eram mais carniceiros do que caçadores. A gente comia o resto que os outros animais deixavam para trás. Sim, e além disso, a dieta era baseada em frutas, insetos e pequenos animais, principalmente comidos crus, porque a gente ainda não dominava o fogo. Bem lembrado, Emily. E isso leva a gente para outro ponto fundamental, o domínio do fogo, que deve ter rolado há mais ou menos 1 milhão de anos atrás. Isso mudou a dinâmica completamente. Cozinhar a comida, seja assar uma carne ou uma raiz, fez nosso corpo gastar muito menos energia para fazer a digestão. E dizem que com essa energia que sobrou, ela podia ser usada pelo nosso cérebro, deixando ele crescer e ficar mais complexo. Basicamente, cozinhar deixou a gente mais inteligente. Sem dúvida. E não foi só uma mudança biológica. O fogo juntou os seres humanos. Imaginem a cena, todo mundo protegido, aquecido, dividindo a comida em volta da fogueira. Foi aí que a conversa fluiu, as histórias surgiram e os laços sociais ficaram mais fortes. Sem falar que espantava os bichos e iluminava a noite, que era uma hora perigosa. O dia, de certa forma, ficou maior. Então, resumindo essa fase longa, por milhares de anos, a gente viveu assim, andando como nômades, comendo o que dava, caçando e coletando conforme a estação do ano. Mas, uns 10 ou 12 mil anos atrás, no começo do que a gente chama de Holoceno, a coisa começou a mudar radicalmente em vários cantos do mundo. Chegamos no que um arqueólogo chamado Gordon Childe batizou de Revolução Neolítica. Basicamente, uma parte da humanidade começou a produzir a sua própria comida
domesticando plantas e animais. E é bom lembrar que isso não aconteceu de uma vez só, num lugar só. Aconteceu em vários lugares, de forma independente. Um dos mais famosos foi no Oriente Médio, numa região chamada Crescente Fértil. Mas também aconteceu na China, com o arroz, na América Central e do Norte, com o milho, feijão e abóbora, nos Andes, com batata e quinoa, e na África, com o sorgo. O clima estava esquentando depois da Era do Gelo, e em lugares como o Crescente Fértil, o pessoal começou a ficar perto dos rios, como o Tigre e o Eufrates. Foi lá que domesticaram o trigo, a cevada e animais como cabras e ovelhas. Parece um grande avanço, né? Ter comida garantida ali do lado, sem precisar correr risco caçando animais perigosos ou ficar mudando de casa. Mas será que era tão garantido e tão bom assim? Bom ponto, professor. Na verdade, a agricultura no começo era muito arriscada. Uma seca forte, uma praga de gafanhotos ou uma doença que podia acabar com a plantação inteira. Já os caçadores-coletores, como comiam de tudo e se moviam, tinham mais flexibilidade. Se faltava uma coisa, eles iam atrás de outra. E tem um impacto na saúde, que a gente vê nos fósseis antigos. Quando viramos agricultores, nossa dieta, que era super variada, ficou restrita, baseada em poucos grãos. Alguns estudos mostram que aí começaram a aparecer problemas de nutrição, cáries por causa do carboidrato e as pessoas até diminuíram de altura. Isso mesmo, e o fato de parar num só lugar, né, que a gente chama de sedentarização, trouxe também alguns problemas novos. Um monte de gente morando junto, próximo dos animais, criou um ambiente ali perfeito para que doenças passassem de uns para os outros. Sarampo, varíola, gripe, muita coisa veio desse convívio. E quando você produz e guarda comida, você cria o excedente, que é aquilo que sobra. E o que sobra precisa ser protegido. E aí nasce a ideia de propriedade com mais força. Se você tem estoque, você pode ser roubado. A violência entre grupos, brigando por recursos, deve ter aumentado muito. E dentro do próprio grupo, a coisa mudou também, né, professor? Com certeza, Emily. Com a agricultura e a comida estocada, dá para começar a acumular riqueza. Nem todo mundo precisava mais ficar trabalhando na plantação. Alguns podiam virar administradores, soldados ou sacerdotes. Isso criou uma divisão social. Algumas famílias começaram a ter mais poder e mais recursos que as outras. O Jacques Attali diz no livro A Epopeia da Comida que a gente se sedentarizou porque a população cresceu. Tinha gente demais para o espaço, e o único jeito de todo mundo comer foi dominar a natureza para produzir mais. Agora vamos pro plot twist. Será que esse modelo de agricultura, sedentarismo e centralização do poder foi o único destino da humanidade? Antigamente se ensinava que os seres humanos foram evoluindo tipo numa escadinha. Primeiro tinha o bando, depois a tribo, a chefatura e aí o estado. Quem não seguia essa lógica era considerado quase como um resquício do passado. Mas novos estudos mostram que não foi bem assim. Pois é. Tem um livro chamado O Despertar de Tudo, que mostra que a pré-história foi um laboratório de experiências. Muitos povos sabiam plantar, mas escolheram não viver só disso. Eles faziam um cultivo lúdico ou sazonal. Sabiam como funcionava, mas preferiam a liberdade de se mover e não ficar presos no trabalho pesado da lavoura. E o melhor exemplo disso está justamente aqui no nosso continente. É o caso da Amazônia. Por muito tempo acharam que ali era uma espécie de paraíso intocado, uma floresta virgem, onde os indígenas viviam da suposta sorte de estar num ambiente cheio de recursos. Mas arqueólogos como o brasileiro Eduardo Neves mostraram o contrário. A Amazônia de hoje, em grande parte, foi uma floresta construída pela intervenção humana ao longo de milhares de anos. E a prova disso tudo é o que se chama de terra preta. Não é um solo natural, é um solo produzido como resultado da ocupação humana intensa de várias partes da Amazônia. É super fértil e prova que teve muita gente morando lá por muito tempo. E isso muda tudo. Quer dizer, eles não precisaram e nem quiseram derrubar a floresta para fazer plantações de uma só coisa como na Europa. E em vez de domesticar um cereal específico, eles
modificaram a floresta. Como assim, professor? Eles alteravam a flora para produzir alimentos, plantavam e espalhavam sementes de castanha, cupuaçu, açaí. Criaram verdadeiros pomares, assim, dentro da mata. Era um sistema que dava muita comida, mas sem precisar daquela estrutura social rígida e desigual que a agricultura do trigo e outros cereais costumava criar. O Eduardo Neves chama isso de falsos arcaísmos. A gente consegue olhar para os povos da Amazônia e não enxergar templos ou palácios de pedra, e daí a gente acha que são primitivos. Só que na verdade eles criaram um jeito muito sofisticado de viver bem, mudando o ambiente a favor deles e sem destruir tudo, e provavelmente vivendo com mais liberdade que nós. Então, a revolução agrícola não foi o único caminho para todo mundo? Não foi mesmo. Foi um caminho que deu certo para expandir e dominar, mas não foi o único. Muita gente, como na Amazônia, achou outras soluções, misturando caça, coleta e o manejo, né, das espécies do local, criando sociedades complexas e muitas vezes mais livres. E assim, nós fechamos o segundo episódio. Vimos que a história da comida é cheia de caminhos diferentes. A gente passou de carniceiros oportunistas para construtores de impérios baseados em cereais. E descobrimos que na Amazônia houve regiões densamente povoadas, onde a floresta não era um problema, um obstáculo para derrubar, mas um local a ser cultivado. Isso é uma visão que faz a gente repensar não só o passado, mas também o futuro, principalmente quando o assunto é sustentabilidade. No próximo episódio, a gente avança no tempo para estudarmos a alimentação das civilizações antigas. Nós vamos falar de Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma. Um abraço e até a próxima aqui nos Sabores do Tempo.